Tem gente que começa o ano com várias metas, mas termina com frustração. Não é por falta de vontade, é por falta de direção. Em 2025, quem não souber definir metas com clareza vai ser engolido pela distração e pela concorrência. A maioria vive no modo automático, esperando que algo mude sua vida. Mas sem metas definidas, você não chega em lugar nenhum. Existe um jeito simples, direto e poderoso de transformar metas em conquistas reais. E neste vídeo, você vai aprender isso com quem fez desse processo um estilo de vida. E se você aplicar o que vai ouvir hoje, pode transformar os próximos meses nos mais produtivos e recompensadores da sua vida. O primeiro passo para atingir qualquer objetivo é a clareza. Eu aprendi ao longo da vida que o universo responde à clareza. Não adianta querer mais dinheiro, mais saúde ou mais tempo livre se você nem sabe quanto, como ou para quê. Quando eu escrevi no papel que queria ganhar $200 mil por ano, minha mente parou de brincar de esconde-esconde e começou a trabalhar como um laser apontado para um alvo fixo. A clareza transforma intenções em objetivos. E objetivos claros nos obrigam a sair do modo sonhador e entrar no modo executor. Lembro como se fosse hoje. Quando um jovem me disse que queria ser rico, eu perguntei quanto era rico para ele. Ele não sabia. Isso é o mesmo que entrar num carro e não saber para onde ir. Então eu disse: define quanto você quer por mês, com o que quer trabalhar, onde quer morar, como quer viver. Só aí ele começou a enxergar um caminho. Uma meta como quero ganhar 15 mil por mês com um negócio online em até 12 meses tem peso, tem direção, tem ação. Clareza é combustível de alta octanagem. E se hoje você ainda não sabe o que quer da vida, começa com papel e caneta. Escreve o que você quer conquistar até dezembro. Depois, quebra isso em marcos mensais. Isso vale para tudo: finanças, saúde, carreira, até relacionamentos. Ao fazer isso, você dá um comando claro para o seu cérebro e ele começa a trabalhar a seu favor. Pode parecer simples demais para funcionar, mas justamente aí está o poder. E quando você começa a ver esse objetivo com os olhos da mente, antes de qualquer grande mudança na minha vida, eu primeiro enxerguei ela acontecendo dentro da minha cabeça. Visualizar o sucesso é como assistir ao trailer de um filme que você vai estrelar. Quando você se vê vivendo o que deseja, seu cérebro começa a trabalhar para tornar aquilo realidade. Eu me via no palco, ensinando milhares de pessoas, antes mesmo de alguém me conhecer. Era só um sonho, mas parecia tão real que eu já sentia o gosto da conquista. A mente humana não diferencia o que é intensamente visualizado do que é realmente vivido. É por isso que atletas de alto desempenho usam visualizações antes de grandes competições, e você também pode usar. Se quiser emagrecer, imagine-se com o corpo que deseja, vestindo a roupa que sempre quis, ouvindo elogios, sentindo-se leve. Se quiser ganhar dinheiro, imagine sua conta bancária crescendo, seu nome sendo reconhecido, sua liberdade aumentando. Esse tipo de prática diária fortalece o foco. Quando você cria esse filme mental com frequência, você deixa de ser um espectador e se torna o roteirista da sua história. É como dar ordens claras ao subconsciente. Eu costumava fazer isso todo dia antes de dormir. Fechava os olhos e via minha vida ideal em detalhes. Onde eu morava, com quem eu andava, como era o meu trabalho. Isso cria uma ponte entre o agora e o futuro desejado. E essa ponte começa a se tornar o caminho pelo qual você vai trilhar, passo a passo. Ter metas claras e visualizar o sucesso é um ótimo começo, mas sem um plano, tudo isso vira só boa intenção. Eu sempre digo, um plano, mesmo imperfeito, já é melhor do que nenhuma direção. Quando eu queria dobrar minha renda, eu sentei e dividi esse objetivo em tarefas menores. Listei hábitos que precisava desenvolver, pessoas com quem precisava aprender e ações que precisava repetir. Transformei um sonho em um sistema com etapas e prazos, como se fosse um mapa detalhado.
E eu não comecei com algo fora da realidade, não. Comecei pequeno, mas com consistência. Se você quer aprender a investir, por exemplo, comece estudando 30 minutos por dia, com livros como O Investidor Inteligente ou Canais de Confiança. Se quer empreender, dedica 1 hora do seu dia para aprender sobre vendas, marketing, gestão. Não tente abraçar o mundo em uma semana. Crie metas semanais, revise seus hábitos e ajuste sua rotina. Um plano realista é aquele que você realmente consegue seguir. Eu gosto de lembrar que os planos não precisam ser perfeitos, precisam ser funcionais. E sabe o que é melhor? Eles vão evoluindo junto com você. Cada pequena ação que você realiza ajusta o seu plano, refina sua direção, fortalece sua caminhada. Você erra aqui, acerta ali, adapta acolá, e isso faz parte. O importante é manter o movimento. E com o plano rodando, o próximo passo se torna não só mais claro, mas também mais inevitável. Existe uma força poderosa que aparece quando você se compromete não só consigo mesmo, mas com outra pessoa. Quando você diz que vai fazer algo e sabe que alguém vai te cobrar por isso, o nível de comprometimento muda completamente. Eu vi isso acontecer com dezenas de alunos meus. Aqueles que tinham um parceiro de responsabilidade, um amigo, um mentor ou até um grupo online, progrediam muito mais rápido. Ter alguém para prestar contas ativa uma disciplina que sozinho é difícil manter. Lembro de um rapaz que queria escrever um livro. Ele procrastinava há anos, até que fez um trato com o irmão. A cada semana que não entregasse um capítulo, pagaria $100. 3 meses depois, o livro estava pronto. A pressão externa, quando bem direcionada, se transforma em motivação. Pode ser um amigo com objetivos parecidos, um grupo no WhatsApp, um coach. O importante é ter alguém que te ajude a não negociar com a própria preguiça. E não precisa depender só dos outros. Você pode criar um sistema de autoavaliação, um quadro na parede, uma planilha simples, um alarme diário com uma pergunta direta. Cumpri o que prometi hoje. Isso gera clareza, consistência e coragem. Quando você começa a se ver como alguém que cumpre o que promete, sua autoestima dispara. E a partir desse novo padrão de compromisso, você começa a encarar os obstáculos de forma diferente. Se tem algo que diferencia os que vencem dos que desistem, é a persistência. Não é talento, não é sorte, não é contato. É a capacidade de continuar quando tudo diz para parar. Eu me lembro de quando comecei a dar palestras. Por meses, ninguém aparecia. Às vezes, eu falava para 3 pessoas em uma sala para 50. Mas eu continuei. Porque eu sabia que desistir seria abrir mão de tudo que eu sonhava. Persistência é continuar cavando, mesmo quando você ainda não viu o ouro. O mundo adora contar a história de quem chegou lá, mas esquece quantas portas foram fechadas no caminho. O Coronel Sanders, por exemplo, ouviu mais de 1000 nãos antes de alguém aceitar sua receita de frango. Imagina se ele tivesse parado no número 30 ou 300. Às vezes, o que separa você da sua vitória é uma rejeição a menos. A diferença entre fracasso e sucesso não é o erro em si, mas o que você faz depois do erro. Persistir é provar para si mesmo que você é mais forte que qualquer obstáculo. Mas é claro que nem sempre é fácil manter o ânimo. Às vezes, tudo parece dar errado. É nessa hora que você precisa lembrar por que começou. Uma anotação na geladeira, um post-it no espelho, uma foto no celular. Qualquer coisa que te conecte com o seu objetivo. Porque quando você tem clareza e mantém a visão, até os tombos te empurram para frente. E isso cria uma força interna que te faz seguir em frente mesmo nos dias mais escuros. Existe uma força invisível que te empurra quando tudo parece querer te parar. Essa força é o seu porquê. Quando você entende o motivo real por trás da sua meta, ela deixa de ser só um desejo e se torna uma missão. O problema é que muita gente quer resultado, mas não sabe por que quer. Eu sempre digo, quando
Seu porquê é forte, o como aparece. É o seu motivo que te levanta cedo, te faz insistir e te impede de desistir quando o caminho aperta. Te conto uma história. Um pai que queria emagrecer. Ele tentou de tudo, nunca conseguiu. Até que o filho disse com lágrimas nos olhos que estava com medo de perdê-lo cedo. Aquilo mudou tudo. O porquê dele agora era viver mais pro filho. Resultado? Em 6 meses, perdeu 20 quilos. Quando a dor de não agir se torna maior que o conforto de ficar parado, a mudança acontece. E você pode encontrar seu porquê nas pessoas que ama, nos sonhos que tem ou na vida que deseja construir. Escreve isso num lugar visível. Pode ser: quero dar uma vida melhor para os meus pais. Ou, quero provar para mim mesmo que sou capaz. Ou, quero ser livre financeiramente para viajar com minha família. Quando você se conecta com esse motivo de forma profunda, ele vira seu combustível. E mesmo nos dias difíceis você encontra energia. E com esse combustível rodando dentro de você, fica muito mais fácil enxergar valor até nas pequenas vitórias do caminho. Muita gente só se permite comemorar quando alcança a grande meta. Mas a verdade é que quem aprende a celebrar o caminho chega mais longe e com mais alegria. Eu sempre celebrei cada passo, por menor que fosse. O primeiro cliente, o primeiro elogio, o primeiro vídeo com 100 visualizações. Cada uma dessas conquistas alimentava a minha motivação. Porque quando você reconhece que está avançando, mesmo devagar, sua mente entende que está no caminho certo. Eu costumo dizer que metas grandes são feitas de vitórias pequenas empilhadas. Se você quer juntar 100 mil, comemore quando guardar os primeiros 100. Se quer ler 50 livros no ano, festeje quando terminar o primeiro. Isso cria um ciclo positivo, onde o progresso se transforma em prazer. Pode ser uma comemoração simples, um café especial, uma caminhada no parque, uma pausa para respirar fundo e agradecer. O importante é você se dar crédito pelo esforço. E tem mais. Comemorar ativa um sentimento de competência. Você começa a se ver como alguém que cumpre o que promete. Isso reforça sua identidade e aumenta sua autoconfiança. Aos poucos, aquilo que parecia impossível vai se tornando parte da sua nova rotina. E é essa nova identidade, construída passo a passo, que te prepara para ajustar o que for preciso sem perder o rumo. Eu aprendi, na prática, que a rigidez é inimiga do progresso. Ter uma meta clara é essencial. Mas insistir num único caminho pode ser um erro. Se uma estratégia não está funcionando, mude o método, não o objetivo. Quando comecei a ensinar desenvolvimento pessoal, achei que os eventos presenciais seriam o único caminho. Mas foi adaptando para gravações, livros e áudios que alcancei milhões. O destino é o mesmo, mas a rota pode e deve mudar. O problema é que muita gente se apega demais ao jeito certo. Mas o que funciona para um, pode não funcionar para outro. Se você está tentando acordar às 5 horas e isso está te destruindo, tenta às 7 horas, mas com qualidade. Se sua rotina de estudos está falhando, muda o formato. Troca o livro por um audiolivro, o texto por vídeo. A persistência tem que ser no objetivo, não na teimosia. Aprender a ajustar é um sinal de inteligência estratégica, não de fraqueza. Eu costumo dizer que sucesso é um GPS. Você coloca o destino e, se errar o caminho, ele recalcula. O problema é quem desiste na primeira curva errada. O importante é continuar em movimento, aprendendo e ajustando. E quanto mais flexível você se torna, mais preparado você fica para lidar com os imprevistos sem perder o foco. Porque essa confiança no processo é o que te coloca num nível acima da média. Tem momentos em que tudo parece estar parado, como se nada estivesse funcionando. Mas é justamente aí que entra a fé no processo. Eu já vivi fases em que plantei, reguei, cuidei e não via resultado. Mas aprendi que a colheita tem seu tempo e que desistir antes da hora é como arrancar a planta quando ela ainda está brotando.
Ter fé no processo é confiar que o esforço silencioso de hoje vai se transformar no aplauso de amanhã. As pessoas querem resultado rápido, mas transformação verdadeira não acontece de um dia para o outro. É como ir à academia. Você não vê músculo na primeira semana, mas se continuar, o corpo muda. O mesmo acontece com seu negócio, com sua mente, com seus hábitos. A cada dia que você repete a ação certa, está criando raízes. E quando a raiz é profunda, a árvore aguenta qualquer tempestade. Persistência sem fé é exaustão. Fé com consistência vira poder. Essa fé não é cega, é uma escolha. É decidir acreditar no que você ainda não vê, mas sabe que está construindo. É quando você olha para frente e diz: eu ainda não cheguei, mas estou a caminho. E quando essa crença se instala, cada passo ganha sentido, porque você entende que o processo está te moldando, fortalecendo e preparando. E é com essa força renovada que você vai estar pronto para dar o próximo passo com coragem e clareza. Se você chegou até aqui, já sabe o que precisa fazer. O conhecimento está em suas mãos, mas só vai servir de algo se virar ação. Agora é a hora de parar de adiar, de deixar de lado a enrolação e assumir o controle da sua vida. Você vai continuar assistindo os outros conquistarem tudo aquilo que você deseja ou vai finalmente dar o primeiro passo? Porque ninguém vai fazer isso por você. Só você pode decidir que já deu o suficiente de desculpas. Pegue esse método que você aprendeu hoje e aplique. Hoje, não amanhã. Escreva sua meta, visualize o sucesso, monte seu plano, se comprometa com alguém e vá até o fim, adaptando quando for preciso, mas sem jamais parar. Isso não é sobre motivação momentânea, é sobre mudar de identidade. Você está pronto para isso, mesmo que ainda não acredite totalmente. E se você quiser um sinal, este vídeo é o sinal. Agora me diz, qual vai ser a primeira meta que você vai tirar do papel ainda hoje? Comenta aqui embaixo. Quero ver você se comprometer. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por aqui, porque esse é só o começo de uma jornada que vai transformar sua vida ainda esse ano.